Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao Mundo dos Caçadores. Hoje vamos falar de treinamentos no NEM, já que houveram algumas pessoas aí nos comentários pedindo por esse vídeo. Pra falar a verdade, isso aqui é um tema que já tem há bastante tempo aqui comigo, para eu poder fazer esse vídeo aqui. Eu tava meio que em dúvida se eu fazia ele ou se eu fazia quantificação da aura, que também é um tema bem legal. Mas como houveram essas pessoas pedindo aí, eu decidi colocar ele logo, né? Então, eis o dia, estamos aqui enfim. Então é isso aí, galera, bora para mais um capítulo do meu, do seu, do nosso Manual do NEM. Vamos lá. Bom, gente, eu vou começar do início porque isso aqui também é onde começa o treinamento do NEM. Provavelmente para muitos vai ser mais do mesmo, mas a gente tem que começar de algum lugar. Uma pessoa que não tem NEM, ou seja, ela não manipula a sua aura, ela tem três caminhos básicos aqui. Meditar e treinar o NEM da chama, a fim de ir cada vez mais aumentando o seu mental e o seu espírito. E aí, com o passar do tempo, os chokos vão se abrindo lentamente, né? Gradativamente por todo o corpo dessa pessoa. E por fim, a pessoa se transforma em uma usuária de NEM. Esse daqui é o método mais seguro, mas também é o método mais demorado. Isso aqui vai depender de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vai ser mais rápido e outras vai ser mais demorado, né? Isso aqui é caso particular. O segundo método é sofrer um batismo benevolente, né? Que foi o que o Ying fez com o Gon e com o Killua, né? Ele deu um ataque de aura nesses dois aí, ativou todos os chokos do corpo deles e eles puderam começar a treinar NEM a partir disso. Obviamente foi um ataque com o NEM sem intenção de fazer mal, mas isso aqui é bastante perigoso de se fazer. E a terceira opção é sofrer um batismo que não é benigno, né? De repente, numa luta contra um usuário de NEM, o cara foi lá, deu um ataque com o NEM nessa pessoa, essa pessoa vai ter todos os seus chokos liberados, e aí o que acontece na maioria dos casos é que a pessoa morre, né? Essa que é a verdade. E as que conseguem ficarem vivas, geralmente se tornam usuários de NEM. Nesses três métodos que eu acabei de falar para vocês aqui, a gente vai se focar no primeiro, né? Que é onde tem a meditação e também o NEM da chama. Meditação e o NEM da chama foi proposto pelo Ying para o Gon e o Killua. Isso quando ele ainda não tinha aceitado eles como discípulo. Esse método do Ying aqui é muito porque ele é praticante do Kung Fu Shigen Ryu, que é o estilo do Netero, né? Esse estilo aqui ele se baseia no coração, né? E o grande mestre aí, como eu falei pra vocês, foi o Netero. Vamos dizer aí que é o criador, o pai desse estilo de Kung Fu aqui. Porém, no atual arco, o Kurapika nos mostrou que existe uma outra maneira de se treinar NEM antes de ser um usuário de NEM de fato. Esse treinamento consiste em fazer as pessoas juntarem as suas duas mãos. E a partir desse movimento, ele também consegue dividir as pessoas em grupo. Vão ter as pessoas que... Isso aí até no mundo real, né? Isso acontece mesmo, né? Tem pessoas que juntam as mãos de formas diferentes. Grupo 1. Se a pessoa junta as mãos como se estivesse orando, ela deve manter as mãos dessa forma. Fechar os olhos e imaginar que está recolhendo água. Isso aí é um treinamento prévio, tá, gente? A pessoa ainda não sabe sobre o NEM, ela tá aprendendo, né? Tá o iniciozinho. Podemos dizer que isso aqui é uma maneira bem segura de se fazer. Talvez até se oponha à maneira que o Ying sugeriu pro Gon e pro Killua, né? Que ele falou para meditarem e NEM da chama. Aqui é um método diferente, alternativo. Grupo 2. Para as pessoas que juntam as mãos como se fosse um cumprimento, segure as mãos dos outros e formem um círculo. Imaginem que estão passando a sua aura um para os outros. Então, se esse treinamento fosse feito por uma única pessoa, ela obviamente iria segurar a própria mão e imaginaria segurando as mãos de outras pessoas enquanto ela passaria a sua aura. Mas há a possibilidade, galera, do Kurapika ter usado isso porque era um grupo de pessoas, a fim de agilizar, né? Foi melhor dividi-los e ver como cada um funciona. Se fosse uma única pessoa, a possibilidade de fazer o básico, treinamento mental e meditação poderia acontecer aqui também. E o grupo 3. Para os que juntam a mão do tipo catapulta, devem imaginar que estão preparando um algodão doce no ar. Feito esses treinamentos aqui, né, ao longo do tempo, do dia, e aí é como eu falei para vocês, funciona da mesma maneira que a meditação e o NEM da chama. Pode ser meses, talvez anos. Cara, isso vai depender de pessoa para pessoa. Só que praticando isso aqui diariamente, gradualmente os chokos vão se abrindo e a pessoa vai se tornar uma usuária de NEM. Isso porque, né, a mente e o espírito vão se fortalecendo. É bem por aí.
Após se tornar um usuário de Nen, obviamente que a primeira técnica que se aprende é o Ten, né? Que é você envolver a sua aura ao seu entorno. E aí faz uma espécie de segunda camada, né? Uma segunda pele de proteção. É a técnica mais basiquinha, qualquer pessoa que se tornou um usuário de Nen basicamente tem domínio por essa habilidade aqui. É nesse momento também que se começa o estudo, né? A prática das 4 técnicas principais do Nen. Como eu falei para vocês, o Ten é a primeira que se aprende, vamos começar por ele aqui. O treinamento do Ten, ele meio que acontece assim que uma pessoa tem a sua aura totalmente desativada, né? Porque vai ter aquele fluxo de aura fugindo, que a pessoa precisa mentalizar, né? Essa aura que está sendo perdida aí pro ar para ficar ao entorno dela, próximo dela, como se fosse uma segunda pele. E aí esse aqui é o treinamento mais básico, é basicamente isso. Para falar a verdade, o Ten ninguém nem treina mais, porque uma vez que você domina isso daqui, que é a técnica ali primordial, acabou, você meio que não treina mais isso daqui. E aqui a gente tem o Zetsu, que é basicamente você desativar a sua aura, né? Ou então aí, como tem muitas pessoas que falam, desliga a aura aí, é basicamente isso, né? Você cessa o fluxo de aura. Então, ativar seria com o Ten, desativar com o Zetsu. Quanto mais rápido você desativa a sua aura, significa uma melhor evolução no seu Zetsu. Quando isso aí, né, tipo, você não demorar tanto tempo para fazer isso, quer dizer que você está ficando ali um mestre do Zetsu. Porém, pode parecer uma coisa simples, mas como eu falei para vocês, não é tão simples, né? Essa questão de segundos você entrar em Zetsu e depois em segundos você ativar a sua aura. Isso requer treinamento. Inclusive, isso aqui é um treinamento que o Tsuhide Onihi está fazendo atualmente no mangá. E ele já consegue desativar a aura dele em 3 segundos, 49 centésimos e 6 milésimos. O cara quer se tornar um mestre do Zetsu, loucura. O treinamento do Ren é o mais complexo e também mais perigoso para um usuário de Nen, pois é basicamente você abrir todos os chakras do seu corpo para poder produzir uma quantidade de aura absurda por segundo, né? Então se o cara às vezes não tem um domínio disso, essa aura vai ficar se perdendo, se perdendo, se perdendo e ele vai desmaiar, consequentemente vai morrer. Então isso aqui é uma técnica bastante perigosa. Mas é basicamente o mesmo esquema dos outros, né? E praticando, né? Essa abertura de chakras do corpo aos poucos e produzindo cada vez mais aura até um ponto que você ativa isso em questão de segundos, desativa em questão de segundos, é basicamente por aí. O treinamento do Hatsu ele é mais complexo, mas em termos gerais, ele se baseia em criar uma habilidade paranormal única, né? Uma habilidade Nen. Porém, ele também é medido na sua capacidade total de aura. É basicamente isso. Mas também é importante levar em conta que aqui tem todo um contexto mental, de sentimento, de espírito e tudo mais, né? Porque o Hatsu é literalmente, né, nos ensinamentos do Nen, pôr em ação, né? É a parada real ali, é entrar em ação, basicamente. E a sua evolução do Hatsu é medida no teste da adivinhação da água. Então como é que fica para cada tipo de aura? Vamos lá. Para aprimoradores, se um aprimorador fizer o seu teste divino da água, né, ativar o seu Hatsu na água, e a água se agitar muito, né, ficar muito intensa, significa que ele está evoluindo cada vez mais no Hatsu, né? Se essa água ficar cada vez mais forte, muito poderosa, né, quer dizer que ele está muito poderoso, está muito forte. Isso aqui aconteceu com o Gon, né? Ele se empolgou tanto no teste divino da água, que a água, além de transbordar, ainda trincou também o copo, né? Demonstrando que o aprimoramento dele estava evoluindo bastante. Para os transmutadores é a mudança de sabor, né? No caso do Killua foi doce. Eu não sei se todos os transmutadores seria doce, mas vamos utilizar isso aqui como ponto geral, né? Então, se a água ficar, no caso, muito doce, por exemplo, igual mel, bem docinha, quer dizer que seu Nen de transmutação, né? O seu Hatsu ali em específico, está evoluindo bem, você está ficando muito bom na sua categoria. É mais ou menos por aí. Para os materializadores terão impurezas que irão aparecer. Isso aí seria o nível mais básico, né? Um cara que acabou de se tornar um materializador. Mas conforme ele for evoluindo aí no Hatsu, no seu Nen como um todo, vai tender a ter uma cristalização muito forte, muito poderosa, né? Até mesmo porque materializar é tornar algo real, com presença real no mundo humano, né? Uma coisa de Nen com presença real no mundo humano. Os manipuladores é se a folha se mexer loucamente, né? Um manipulador ali, a folha se mexe bem devagarzinho, bem levemente. Se ela se mexer muito,
Quer dizer que ele está com um Hatsu bastante dominado, digamos assim. E a emissão, a água escurece, né? Então, se a água estiver extremamente turva, muito escurecida, pô, às vezes eu até brinco, falei, pô, fez o teste de emissão, a água ficou parecendo aí, sei lá, uma Coca-Cola, caraca, tô poderoso pra caramba, não consegue nem ver o fundo do copo, mas é mais ou menos essa a ideia. Para os especialistas, não há como medir, por conta das diversas mecânicas que se encontram neles. Sem contar que o teste de cada especialista é diferente e é sempre um fenômeno novo. Por isso, não há como saber da sua progressão. Um especialista talvez saiba o que mudou no seu teste, mas no geral é impossível comparar. O treinamento de Gyo utilizado pela Bisque funcionava da seguinte forma: ela utilizava o seu Nen de transmutação e fazia números, e com esses números ela utilizava In e camuflava eles, né? Camuflava a sua aura. A partir disso, Gon e Killua deveriam utilizar o Gyo para poder enxergar esse número camuflado com In. Esse aqui também, além de ser um treinamento, né, de Gyo e tudo mais, de você localizar a porção, né, uma maior porção de aura em uma parte do seu corpo, é um treinamento muito bom de reação também. Além disso, é uma ótima maneira de acostumar os alunos que estão treinando o Nen a ter esse costume, né, de quando entrar numa batalha, a primeira coisa que você tem que fazer é ativar Gyo e dar uma olhada, né, ver se tá tudo certo. De repente vai que o cara tem uma habilidade que tá ativada, que tá oculta e tudo mais. É mais ou menos por aí. E também, né, são duas coisas que fazem numa batalha de Nen. Você ativa a sua aura, geralmente já dá um boost para você ficar preparado contra o seu adversário. Isso aqui é até dito pelo Kurapika nos capítulos mais recentes. E também você ativa o Gyo, né, para poder dar uma olhada ao redor. Pô, será que tem alguma coisa ativada? Será que tem alguma coisa oculta? É mais ou menos por aí. O Shu é basicamente você envolver, né, objetos, armas com sua aura, né? É uma técnica que deriva do Ten. Então o treinamento para isso é basicamente você envolver objetos com a sua aura, né? Você pega, sei lá, uma espada, envolve essa espada com a sua aura. Com isso você dá uma aprimorada nesse objeto ou nessa arma. No caso da espada, vai ganhar mais potência, mais dureza, sei lá, resistência. É tipo isso. E aí você faz com que esse objeto faça parte do seu corpo, né? O treinamento que a Bisque fez com o Gon e Killua, que nem pode ser chamado de treinamento, porque eles meio que descobriram isso dali treinando, né? Ela colocou eles para escavar, né? Eles foram cavando e tudo mais, até o momento que se depararam com uma pedra bastante resistente e dura. Então eles utilizaram o Shu e conseguiram passar por essa pedra tranquilamente, né? Deixaram as pás muito mais resistentes e poderosas também. E é como eu falei, né, é interessante que a Bisque, ela não fala isso diretamente para eles, né, eles meio que descobrem isso daí e ela meio que fala aqui pra gente, né, o telespectador, pô, descobriram uma técnica que deriva do Ten, né, o Shu. O Ken é uma técnica que deriva do Ren, né? Como falei pra vocês, o Ren é aquela capacidade de produzir muita aura por segundo. É basicamente isso. E com o Ken, você pega essa aura produzida, essa quantidade massiva, e mantém ao seu entorno. E com isso, essa habilidade serve claramente para proteção. Podemos dizer que o Ken seria um Ten 2.0. E assim, 2.0 tô sendo bem legal, talvez 4.0, 5.0, porque realmente é uma diferença absurda, é muito mais poderoso. E o treinamento para o Ken é o seguinte: ativa-se o Ren e mantém ele ativo por 3 horas. Aqui eu acho um absurdo, é coisa pra caramba. Inclusive quando Killua e Gon iniciaram esse treinamento, o Killua fala que só conseguia manter o Ren ativo por 50 minutos. Em termos gerais, para você poder ganhar 10 minutos de aumento de tempo no Ren, você precisa treinar um mês inteiro. Então o Killua ali, por exemplo, ele falou que tinha 50 minutos de duração do seu Ren. Ele teria que treinar mais um mês para poder aumentar 10 minutos e assim ter 1 hora. É lógico que isso aqui também, gente, tem que levar em consideração, depende muito do talento de personagem para personagem. Se for um cara às vezes muito ruim, vai demorar até mais tempo do que isso. Uma vez que tenha se dominado o Gyo, dominar o Ryu fica disponível, porque o Ryu deriva do Gyo. E o treinamento para essa técnica avançada do Nen é ficar alternando as porcentagens de aura em partes específicas do corpo. Então, por exemplo, aqui para vocês, vou colocar 20% de aura no meu braço direito, 50% no meu braço esquerdo e os 30% no restante do corpo.
É basicamente isso daqui. Com o tempo isso vai ficando muito mais rápido, muito melhor e não vai ficar tão robotizado como eu falei pra vocês, né? Até mesmo porque tá numa luta, tem que ser questões de segundos ali, essa troca em tempo real de aura entre partes específicas do corpo. O treinamento para o En não foi demonstrado, o que eu acho péssimo isso, essa que é a verdade. Mas por se tratar de uma habilidade que utiliza o Ten, que significa envolver, e o Ren, que significa aumentar, logo temos uma combinação de aumentar e expandir a aura, que é basicamente o En. O melhor caminho então seria treinar esses dois princípios básicos do Nen e tentar mentalmente fazer esse exercício de expansão da aura. E pouco a pouco ir criando um campo periférico, né, com capacidades aí sensoriais, né, geralmente de formato esférico. Isso aí é o que é previsto no anime, mas a gente viu que não é bem por aí, não é somente formato esférico. No geral, essa daqui é uma habilidade bastante complexa e difícil e também é muito cansativa, né? A gente vê que grande parte dos personagens não optam em utilizá-la. E claro, né, tem uns que nem fazem ideia de como fazê-la também, tem esse detalhe importante. Mestres nessa habilidade conseguem expandir o seu En por até 50 metros. É uma quantidade absurda. Para vocês terem a noção, o Nobunaga falou que o En dele, né, o En máximo dele, é apenas 4 metros de diâmetro. Esse é o seu limite. Mas a gente tem, por exemplo, o Kaito, que consegue, cara, se não me falha a memória, isso aqui eu realmente não tô recordado, gente. Mas eu acho que são 50 metros o Kaito, né? Então ele tem um En de um mestre. Loucura pra caramba. Zeno Zoldyck afirma pro Silva que se ele quisesse, ele poderia estender o En dele até 300 metros. Pô, o Zeno é absurdo demais, né? O velho é brabo, é brabo. E aí vem Pitou, que tem um En de formato irregular com mais de 2 km. Aí, meu amigo, esquece, né? Após todos esses treinamentos, o próximo passo seria fazer treinamentos específicos para o seu tipo de aura inata. É mais ou menos esse o melhor caminho. E aí, nesse caso, treinar grupo inato e também os grupos adjacentes, é claro. Mas isso vai depender muito do objetivo da pessoa em si, né? O que ela quer fazer com uma habilidade Nen. Isso também é importante nesse momento. Mas o melhor caminho, o que não tem erro, né, é treinar o grupo inato e também os grupos adjacentes. Isso aí é o caminho correto e até mesmo previsto pelo próprio anime. No caso de um aprimorador aqui, por exemplo, ele deve dar um maior foco no aprimoramento, né? E também ele deve treinar a emissão e a transmutação. Obviamente que esses dois, que são a categoria adjacente, devem ser treinados de maneira equilibrada, ou seja, se eu vou treinar 2 vezes na semana, um exemplo, transmutação, eu preciso treinar 2 vezes na semana, emissão, é mais ou menos por aí. E isso é o melhor caminho para um aprimorador dominar a sua categoria. Mas perceba que mesmo que um aprimorador não treine a manipulação e também não treine a materialização, esses grupos gradualmente vão crescendo também, muito pouco, mas eles vão crescendo também. Porque eles são equivalentes à sua proficiência nesse grupo. Mas como você está treinando Nen de forma geral, esses grupos também vão crescendo, vão evoluindo. Na obra tivemos alguns treinamentos específicos a fim de melhorar especificamente um determinado grupo de aura. Mas vimos que por se tratar de Nen, a melhora é completa, né? Você treina aprimoramento, você vai crescendo um pouquinho da emissão, você vai crescendo um pouquinho da transmutação, você cresce um pouquinho da materialização, um pouquinho da manipulação, mas isso tudo em decorrência da porcentagem que cada um desses grupos tem. Esses grupos adjacentes vão crescer mais do que os grupos paralelos. No caso, né, a gente está falando aqui de um aprimorador. E a propósito, tá um detalhe bastante importante. Esses treinamentos específicos aqui só podem ser feitos por dia. Então você não pode fazer 2 treinamentos específicos no mesmo dia. Vou fazer alguma coisa específica para emissão. Então é só emissão naquele dia. Esse treinamento aqui consiste em esmagar pedras, né, já diz o nome, com seu Nen de aprimoramento. Ao se conseguir esmagar 1000 pedras utilizando uma única pedra, se conclui o nível está apto para seguir para o nível 2. Porém, se a pedra se quebrar durante o esmagamento das outras pedras, você deve começar do início. O complexo desse treinamento aqui é você conseguir fortificar essa rocha a um certo nível, para que ela chegue em um ponto ideal, tipo ela tem que funcionar como uma espécie de martelo, de marreta,
uma espécie de ferramenta. Porém, não é fácil manter esse ponto ideal, até mesmo porque, com o passar do tempo, o NEM vai se enfraquecendo. E aqui que está o X da questão. Então, à medida que vai progredir no treinamento, essa que é a complicação. E aqui que está, né? Você ter esse controle bem refinado do seu NEM de aprimoramento. Enquanto corre, o aluno tem que transmutar números de NEM com o seu dedo indicador. Esses números vão de 0 a 9 e o aluno só consegue passar para o próximo nível quando conseguir fazer isso aqui em menos de 1 minuto. Porém, o objetivo principal desse treinamento aqui é conseguir fazer essa transmutação, né, essa mudança de números em 5 segundos. É uma loucura, né? Teria que ser ali muito rápido, um treinamento bem complexo. Esse treinamento aqui ele é dividido em duas partes. A primeira é a seguinte: o aluno deve formar uma pequena esfera de aura sob a ponta do seu dedo. Uma vez que consiga manter essa pequena porção de aura flutuando sob o seu dedo, ele deve arremessar essa aura em algum lugar. Porém, essa pequena esfera de aura não pode se dissipar. Ela precisa ter, né, uma certa resistência, uma certa potência e duração. Interessante também um detalhe que é dito no anime, que o tempo que a pessoa consegue manter essa esfera flutuando sob o seu dedo demonstra também a sua potência, a sua capacidade no TEM. É dito também que com disciplina e bastante dedicação é possível manter uma esfera de aura, né, você separar ali uma porção da sua aura e manter ela flutuando por 2 a 3 dias também. Nesse treinamento, o usuário deve ficar de ponta cabeça e projetar a sua aura para a palma da sua mão. E aí a palma que está em contato com o chão é impulsionada para cima. É basicamente isso o treinamento. Se o aluno conseguir ser arremessado por alguns metros, né, para o alto, ele pode prosseguir para o próximo nível. Um aluno que domina esse estágio aqui, que domina esse treinamento de emissão, o de nível 5, está apto a derrubar uma pessoa com uma rajada com um ataque de emissão. E essa pessoa pode até estar distante, hein? Algumas dezenas de metros. Infelizmente, sobre treinamentos específicos, só tivemos aí do aprimoramento, transmutação e também da emissão. E foram bem poucos, né? Do aprimoramento e transmutação, apenas o nível 1, e da emissão ainda tivemos um pouquinho mais aí, nível 1 e nível 5. É presumível que cada tipo de aura tenha pelo menos aí uns 10 níveis de treinamentos. Aí é eu que tô achando, tá, gente? Mas não tem nada no anime, como falei pra vocês. E para fechar aqui temos o treinamento do Izunave, obviamente, né, que é um treinamento focado em materialização, até mesmo porque o aluno dele foi o Kurapika, que é um materializador. O primeiro passo para um conjurador é decidir o que ele quer fazer de habilidade NEM. E assim decidir também qual objeto, arma ou coisa que ele quer materializar. Então essa pessoa precisa passar por um treinamento muito intenso, com imagens estando em contato com o objeto que ele deseja materializar a todo momento. E aí precisa acordar com o objeto, estuda o objeto, faz ali também um treinamento com os 5 sentidos, né? A gente vê isso no anime. Pô, o Kurapika cheira a corrente, lambe a corrente, escuta o som que ela faz, toca na corrente, olha a corrente, é tipo isso. E literalmente desenhando esse objeto. Quando o aluno começa a sonhar com esse objeto em si, o professor, o mestre de NEM, retira o objeto que ele utilizou como base do aluno. Nessa etapa aqui, provavelmente os sonhos já são subsequentes, né? Começam a se repetir, se repetir, se repetir e daqui a pouco se tornam alucinações. E se tornam cada vez mais poderosos e fortes e também começam a envolver os sentidos do usuário de NEM. Isso vai se tornando cada vez mais real até que então o conjurador consegue materializar o item ou a arma ou o objeto que ele quer fazer. E basicamente é um treinamento intenso, né, galera, de criatividade. E por quê? Porque para poder conjurar algo totalmente único é preciso ter uma capacidade de abstração bem grande, né? Você criar uma coisa totalmente do zero assim, talvez baseado em uma coisa ou outra ali, mas bem original, precisa ter uma criatividade muito grande, um poder de imaginação muito forte. E ainda mais, fazer isso se consolidar e ter uma presença real no mundo humano, é preciso ter a capacidade mental aí muito firme. Tá aí, galera, treinamentos no NEM.
eu acredito que tenha sido um vídeo bastante completo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado disso daqui. No mais, então, se você gostou do vídeo, que eu espero que sim, pô, deixa o like, ajuda demais com o crescimento do canal. Se você não tá inscrito ou inscrito, aproveita esse momento aí e já faz a boa também. Então é isso, galera. Agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrá-los aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!